Esse é literalmente o vídeo que mais deu trabalho nesse canal. Todos os stands de Stone Ocean, a parte 6 de JoJo. Stone Ocean é uma parte maravilhosa. Ela encerra o ciclo da primeira linha do tempo de JoJo. Essa parte é responsável por dar um fim à história que a gente conhece desde a parte 1 com a Máscara de Pedra. Se esse final é bom ou ruim, não cabe a mim nesse momento contar a vocês. Vocês vão ter que tirar a própria conclusão. Mas hoje a gente vai falar dos stands da parte 6. Uma lista com todos os stands da parte 6. Mas antes de começar essa lista, você tem que deixar o seu protocolo list. Like, inscrição e sininho. Deixa o ora nesse like. Quando você faz o protocolo list, você ajuda a JoJo a se espalhar por aí. Ajuda a disseminar essa cultura bizarra, onde presidiárias de corpo avantajado usam seus stands para lutar. Eu já queria que você deixasse aí nos comentários qual o seu stand favorito da parte 6. Deixa aí. Tá vendo essas pessoas maravilhosas que estão na tela? São os membros do canal. Eles ajudam esse canal a crescer. Contribuindo com o valor de um todinho, você já pode começar a ajudar o JoJo 99 a se expandir ainda mais. E você vai ver, uma coisa muito interessante da parte 6 é que quanto mais a gente vai falando dos stands, mais eles vão ficando bizarros. É simplesmente maravilhoso. Meu nome é Otávio Reis, e eu só gostaria que todas as presidiárias fossem que nem as meninas de Stone Ocean. Eu não sou o JoJo 99. Nós somos o JoJo 99. Oh, Jotaro, por favor me responda. Onde eu posso comprar camisetas de JoJo? Lá no Nount você acha. No Nount? No não te interessa. Mas agora falando sério com você, cara. O melhor lugar pra comprar suas camisetas de JoJo é na Que Camisa Bizarra. Olha só essa camisa que linda. E se você não comprar a camisa, é ura na sua cara. Stone Free, ou rochedo gratuito, é o stand da protagonista, Juliana Caramujo. Talvez a JoJo mais casca-grossa da família Joestar. A aparência do stand é humanoide, tendo seu físico e estatura semelhante à da própria Jolene. Usa algo que parece um óculos de sol, e o corpo revestido por pequenas bolinhas. Stone Free é um stand de curta distância, com habilidades variadas, assim como o stand de João Otário, seu pai, o Estrela Platinada. O stand dela é poderoso e rápido, fazendo dele ótimo para dar um sopapo nos inimigos. Além disso, ele e sua usuária podem se desmanchar em finas cordas, dando uma enorme versatilidade para Jolene, permitindo até mesmo que ela lute corpo a corpo com o stand. Já que Stone Free se manifesta em seu corpo, dando a ela algumas propriedades de stands, como por exemplo, interagir com outros stands. Então não estranhe ver ela descendo a picuda na cara de um stand. A Jolene é simplesmente foda. As cordas, que no caso são invisíveis para não usuários de stand, não são particularmente muito fortes e podem partir sob muito peso. Porém, é possível criar cordas mais fortes usando várias interligadas. Stone Free é praticamente uma fusão da força do Jimmy Neutron africano, também conhecido como Star Platinum, com a forma maleável do Hierophant Green. Suspeito. Será que as Fujojis estavam certas? Algumas de suas funções são ouvir conversas distantes através das vibrações através da sua corda, furtar pequenos objetos, fazer uma rede forte o suficiente para parar balas ou capturar inimigos, costurar ferimentos ou criar padrões complexos a ponto de fazer uma imagem, como se fosse uma impressora mesmo. E além de tudo, se você tiver esquecido a chave do seu Corsa, o stand dela consegue ligar o carro sem a chave. Google Dolls. Esse facilmente entra na lista de stands fake dói. Parece um gigante se fosse acertado por um martelo na cabeça. Google Dolls é o stand da Guess, a colega de cela da Jolene. Ele é bem pequeno, do tamanho de um rato, tendo uma cabeça que parece uma bituca de cigarro com alguns espinhos, além de encaixes metálicos e braços robóticos. A habilidade desse stand é bem semelhante à do Little Feat, podendo escolher seu alvo instantaneamente sem ele nem perceber. Porém, se o alvo ficar longe demais da usuária do próprio stand, ele vai começar a voltar ao tamanho normal. Guess usa tipicamente essa habilidade
para fazer bichinhos de estimação, que são nada mais de pessoas que ela encolhe para colocar dentro de peles de animais mortos e brincar com eles. Uma maníaca. Tá explicado porque tá presa. De alguma forma, Google Dolls pode se esconder dentro da mesma roupa de pele de animal que a vítima de seu ataque tiver. Além de que, ele automaticamente começará a atacar a vítima da Gas, se desobedecer suas ordens. Não sei vocês, mas ela me lembra uma versão um pouco mais retardada do que o Colata. Manhattan Transfer, o stand de John Gally A, um ex-soldado cego, que é um dos capachos do Dio. Achou mesmo que não ia mais ver eles após tantos anos da obra? Pois é, você tá vendo. Mas ele não. Ele parece um drone, com 2 antenas que parecem chaves no meio da base. Os poderes do stand são bem simples, e servem mais para aprimorar as habilidades de atirador de elite de John Gally. O stand é capaz de sentir os movimentos no ar, e passa essas informações de volta para o seu usuário, que pode visualizar o que está acontecendo aos arredores do Manhattan Transfer e localizar os seus alvos com muita precisão. O stand fica flutuando, seguindo as correntes enquanto está rastreando, mas pode mudar livremente o curso se sentir os movimentos do alvo. Sua precisão é tão aguçada que consegue até mesmo desviar de várias gotas de água sem problemas, como na batalha contra Jolene e Jotaro. Assim que o alarme de incêndio tocou dentro da sala de visitas. A principal habilidade do stand é a de redirecionar a trajetória das balas atiradas por seu usuário, permitindo que ele acerte o alvo, mesmo protegido por muros, mesmo que ele precise atirar em Manhattan Transfer. Suas habilidades naturais de atirador acabam facilitando essa fraqueza. White Snake, ou Giromba Branca, é o stand do padre que é gay pelo Jill, o vilão principal dessa parte. White Snake é um humanoide com físico similar ao do Pucci. Ele possui parcialmente roupas de couro preto, parecendo até que saiu de algum filme adulto de BDSM, embora fosse para ser a visão do Araki do que é um executor. Ele usa uma máscara preta, que cobre do nariz até a cabeça em uma coroa. O corpo do stand é prateado, escrito GACT nele, que faz referência ao núcleo do DNA, e é escrito várias vezes durante o seu corpo em cada listra. O stand tem a habilidade de criar ilusões. Ele cria uma névoa digestiva que vira uma gosma ácida e cobre a pessoa. Enquanto a pessoa está coberta de gosma, ela fica em uma ilusão e fica sendo derretida aos pouquinhos, mas só consegue acordar se perceber a ilusão. Além disso, pode extrair 2 tipos de disco da mente de uma pessoa. Um disco que contém o stand da vítima ou o disco que contém as memórias da vítima. E pode até inserir esses discos em outras pessoas, permitindo a essa outra pessoa ver as memórias ou usar o stand que foi coletado e colocado dentro dos discos. Apesar de ser considerado um stand de longa distância, mais ou menos 20 metros, White Snake possui um poder similar a um de curto alcance, podendo realizar movimentos precisos e mortais, como fazer o Diver Down e a Foo Fighters acabarem virando um Kakyoin da vida, ou até mesmo ir para um X1 com Stone Free. Mas Pucci normalmente usa as habilidades únicas de White Snake para emboscar seus adversários em um único golpe, e em extensão a isso, o stand consegue controlar a mente das pessoas se tocar diretamente nelas. Durante o arco Heavy Weather, White Snake toma o controle da mente de Anasui, o forçando a guiar o Pucci pelas estacas de sangue congelado do Weather Report. Não é muito claro se é uma habilidade extra do White Snake ou uma exceção da criação de discos. Kiss é o stand da Hermes Costello, a primeira personagem que conhecemos do bonde da Jolene. Ele é um humanoide de cor dourada, com alguns adesivos pelo corpo e uma coroa na cabeça. Kiss é um stand muito poderoso de curta distância, estranhamente tendo A em praticamente tudo que é status, só tendo C em precisão. É tipo eu na hora H. Em todos os status eu sou A, mas na hora de ser preciso pra acertar o buraco, meu status é C. Bem, esses status são quebrados desde a parte 3. O stand é capaz de criar esses adesivos que, quando colocados em alguma coisa, seja um objeto ou matéria orgânica, isso inclui no caso até a própria Hermes, são capazes de duplicar essa coisa. Quando o adesivo é retirado, o que foi duplicado é puxado de volta para o original,
porém danificado. Isso cria a possibilidade da Aerys fazer várias armadilhas, ou dependendo do objeto, para se mover mais rápido de um local para outro, ou simplesmente ferir alguém à distância, sem a pessoa saber o que aconteceu. Highway to Hell é o stand de Thunder McQueen, ou em português, Relâmpago Marquinhos. O stand é uma bola roxa com hélices, mas parece apenas na forma de hélices. Apesar de não ser o stand de combate, ele é um stand surpreendentemente perigoso, se levar em conta sua habilidade e as tendências de se matar do usuário. O poder do Highway to Hell é infligir o mesmo dano que o McQueen acaba sofrendo para sua vítima. Fazendo assim, se o McQueen começar a se afogar ou se asfixiar, a outra pessoa também começa a sentir o mesmo, podendo morrer junto com ele. Burning Down the House. Burning Down the House é o stand de Empório ao Ninho, também conhecido como o membro mais responsável e lúcido da gangue da Jolene. Ele é tipo o Koichi, só que na cadeia. O stand em si não possui uma manifestação física, apenas a habilidade, mas normalmente é relacionado a uma sala especial e também dezenas de itens. Sua forma mais conhecida é a de um quarto de música escondido atrás de uma abertura invisível na parede das escadas da prisão Green Dolphin Street. O quarto é mobiliado, possuindo um grande piano junto com banco, quadros, estantes, um computador e uma pistola, além de muitos outros objetos. Em 1984, a prisão Green Dolphin Street pegou fogo e muitos quartos foram destruídos e depois foram renovados, reformados ou até extinguidos. O Empório consegue ver e interagir com fantasmas de objetos e pode entrar no quarto que foi destruído pelo incêndio. Além disso, também pode guardar objetos em seu bolso ou em uma pequena bolsa, independente do seu tamanho. Esse talvez não seja o stand mais poderoso em combate, até porque ele sequer consegue se manifestar fisicamente, mas vamos levar em conta que é um poder muito interessante. Foo Fighters, o stand que começou como inimigo, mas que acaba virando parte do grupo da Jolene, também conhecido como o Plankton mais amado do fandom, até porque é o único Plankton que tem na obra. Não seria certo considerar apenas como um stand, mas sim como uma nova forma de vida, considerando que é um composto de colônia de plânctons conscientes. Se você não sabe o que são plânctons, no vídeo de apresentação desse personagem eu explico direitinho, então se você quiser saber, depois dá uma passadinha nesse vídeo, vai estar no card aí em cima e também vai estar na descrição. Foo Fighters possui duas formas. A normal, que é alta, robótica, humanoide, com proporções masculinas, e já outra, que é o cadáver de uma prisioneira, a prisioneira Atroll, que ele usa como hospedeira. As habilidades do ou da Foo Fighters incluem a capacidade de lutar a curta distância, podendo até mesmo defletir socos de stands como Stone Free. Apesar de ser surpreendentemente forte e resistente a qualquer tipo de ataque físico, o stand é dependente de água, já que é uma colônia de plânctons, e se desidratar, ela morre. O stand é capaz de invadir o corpo de alguém, tomar conta da consciência e também ter acesso às memórias, também podendo vestir a pele deles como um disfarce para poder viver na sociedade humana, além de poder moldar seu hospedeiro a seu bel prazer ou se contorcer para ir além das capacidades humanas. E uma vez dentro de um corpo, o stand é capaz de atirar partes de si, como se estivesse usando uma arma, como é mostrado no mangá, quando Foo Fighters incorpora partes de uma pistola na sua mão. As pequenas partes da colônia de um plâncton podem invadir o corpo de alguém e controlar a pessoa através disso. O stand também serve como médico do grupo, prevenindo que ninguém morra de hemorragia e, consequentemente, salvando eles da morte. É basicamente um Josuke ou um Giorno da equipe. Devido à sua natureza, o stand não possui fraqueza física. Não há membros para ferir ou pontos vitais para acertar. Apenas se atacar a colônia inteira, Foo Fighters toma dano. Marilyn Manson, o stand da agiota Mirachon, poder dado a ela através dos discos do Put. Marilyn Manson também é humanoide, como a maioria dos stands em JoJo. Possui uma estatura mediana e um físico masculino. A maior parte do seu corpo
é coberto por um material que lembra uma pelugem. Ele também possui algo como uma máscara de solda na cara e um contador de preços no meio. As habilidades do stand normalmente são usadas acompanhadas de algum jogo e uma aposta, como os stands dos irmãos Darby. Tanto Mirachon quanto sua vítima precisam concordar em apostar um contra o outro. O stand vai automaticamente pegar tudo de valor que o perdedor da aposta tiver consigo. Dinheiro, joias ou mesmo órgãos, até que o valor da aposta seja realmente abatido. O stand não protege sua usuária, e a única forma de derrotá-lo é fazendo Mirachon desativá-lo. Weather Report é o stand de Weather Report. Sim, o usuário tem o mesmo nome do stand, mas o motivo é explicado mais pra frente na história de Stone Ocean. O stand também é humano. Ah, cara, já deu pra perceber. Eu não vou ficar detalhando não, ó. Ele é feito de nuvens, por isso sempre tá coberto de névoa. A maior parte do seu corpo não possui uma forma muito definida de alguma vestimenta. Wesley Reporter é um stand versátil, com uma gama de habilidades para serem usadas em um combate, seja de forma defensiva ou ofensiva. Como resultado, é capaz de combater a curta distância, mesmo que ele possa afetar o clima de locais a mais de 30 km de distância. O stand é capaz de manipular a atmosfera, podendo alterar o clima do local ao seu redor, podendo fazer fortes ventos, chuva, trovoadas, tudo ao seu favor, podendo até mesmo criar eventos climáticos para chover sapos venenosos. Também pode vaporizar e congelar líquidos para criar espinhos, até mesmo usando algo como sangue. Ele também é capaz de criar uma roupa especial feita de nuvens em volta do usuário, ou de outras pessoas no caso, para protegê-los de condições perigosas, como por exemplo o vácuo. A habilidade do Weather Report, Heavy Weather, ativa inconscientemente quando o Weather Report recupera suas memórias roubadas pelo Put. Diferente das outras habilidades do stand, essa é automática, vindo da raiva de seu usuário contra a humanidade. Essa habilidade altera o ângulo da refração dos raios solares entrando na atmosfera da Terra, com a habilidade padrão do stand de controlar o clima. Como resultado, vários arco-íris se manifestam ao lado do usuário. Todos que tocarem no arco-íris e todos que olharem no arco-íris irão ver a si mesmos como lesmas, devido a um efeito subliminar natural criado pela refração alterada. Todos os animais são afetados pela metamorfose, exceto o usuário, que é imune a esse efeito, e também no caso pessoas cegas, pois segundo Put, pessoas cegas não são capazes de ver as mensagens subliminares, logo, não se veem como caramujos. Jumping Flash Jack. Ah, sim, o stand bizarro do Lang Wrangler, que é basicamente o Sequel da Deep Web. Mas ao invés de uma armadura bege, ele usa uma cor de bosta mesmo. Ele é basicamente o Google Dolls, só que bombado e sem espinhos, tendo um foguete no peito de cor roxa e umas formas amarelas esféricas ao redor de cada pulso. Mas enquanto os capítulos vão passando, o stand toma uma forma de uma vestimenta, com suas pulseiras em volta dos pulsos do Lang. Hirohiko Araki, o autor de Jojo, achou que não seria muito necessário ter um stand controlado remotamente. Jumping Flash Jack é um stand poderoso devido à sua incrível habilidade de remover a gravidade e abaixar a guarda de seus adversários para atacá-los à distância, até que eles morram por eles mesmos ou pelo ambiente mortal criado. Ele funciona da seguinte forma: se o usuário cuspir em você, você vai parar de ser afetado pela gravidade, assim como tudo que você tocar, seja objetos ou pessoas, até mesmo o ar. Assim, lentamente um vácuo é criado, já que tudo ao seu redor ficará sem peso em um raio de 20 metros. A perda da gravidade vai te deixar desorientado, além de que o corte irá fazer com que o vácuo sugue o seu sangue para fora do seu corpo, fazendo que ele ferva bem antes de você começar a se sufocar. Mas a parte realmente perigosa é outra habilidade, que é capaz de usar a força centrífuga gerada pelos mecanismos em seu pulso, colocando energia suficiente em objetos pequenos para atirar eles como balas. Limp Bizkit, ou Limpa Biscate, é o stand de Sports Max, o Yoshikage Kira do Paraguai. Assim como o Burn Down the House, esse stand não possui uma forma física, é puramente habilidade. Por sinal, sua habilidade é
bem incomum e permite Sports Max controlar o stand mesmo após a morte. O controle de Max sobre os cadáveres o torna extremamente mortal e difícil de defender contra. Sim, ele basicamente faz zumbis invisíveis, incluindo ele mesmo. Uma curiosidade sobre esse stand é que Hirohiko Araki revelou que para criar essa habilidade ele se inspirou no filme de terror Hollow Man, mais conhecido no Brasil pelo título de O Homem Sem Sombra, lançado nos anos 2000. Ele conta a história de um grupo de cientistas que fazem experimentos para tornar mamíferos invisíveis. Araki e suas referências. Diver Down é o stand de Narciso Anasui, outro do bonde da Jolene, também conhecido como Pablo Vittar Hétero e Gado. O stand possui um conjunto de equipamentos bem estilizado de mergulhador. Também possui padrões de D, bem distintos de cor rosa pelo seu corpo. Nos ombros também, no topo da cabeça, que no caso significa Diávolo do Paraguai, que é exatamente o que o Anasui é. A primeira habilidade que o stand demonstrou foi a de armazenar seus golpes em qualquer coisa, podendo liberar essa energia acumulada na forma dos membros de seu corpo que atingiram aquele lugar, sejam socos ou chutes. Exemplo, se ele dá um soco no armário, pode armazenar seu golpe lá, e quando uma pessoa vai passar, vai dar um socão. Sua principal habilidade é a de entrar dentro de objetos sólidos, podendo manipular seus componentes internos, destruindo, juntando eles depois de uma forma diferente, indo além até mesmo de fazer isso com outros stands, como foi mostrado no arco do Yo-Yo-Ma, onde o Diver Down foi usado para ligar o cérebro de um sapo com o do stand inimigo. Através dessa habilidade, Anasui pode criar estruturas complexas, ou toda a forma de um objeto, como por exemplo, deslocar o gargalo de uma garrafa ao longo dela mesma, como no arco do bebê verde, ou mudar a estrutura óssea de uma pessoa em molas. Uma extensão da habilidade de mergulhar em coisas é a de absorver danos. Então, se por exemplo você for atingido por um soco no estômago, boa parte desse dano será passado para o Diver Down, consequentemente fazendo o Anasui sofrer a maior parte do dano do soco no seu lugar. O stand Survivor pertence a Gukyo, que parece muito a Hinata se ela ficasse sem comer e nem dormir por um mês. E também foi o stand obtido pela habilidade de discos do White Snake. Ele parece um monte de disco amarelo com tentáculos, lembrando até uma mina terrestre, só que feita de arame. Diferente de um stand convencional, Survivor simplesmente gera o caos, fazendo as pessoas ficarem agressivas, para que elas lutem umas contra as outras, através de uma fraca descarga elétrica e um pouco de água como condutor. O stand aumenta as habilidades de luta das suas vítimas, fazendo com que possam ver os pontos fortes e fracos no corpo do adversário, e também os fazem ignorar os outros sentimentos, como medo ou dor, deixando eles focados apenas em lutar e ferir os outros. Planet Wave. Esse é o stand de Viviana Westwood, o guarda da prisão de segurança máxima Green Dolphin Street. Planet Waves é um monte de presunto vencido juntados em uma forma humana, só isso. A habilidade principal dele é atrair meteoritos em direção ao usuário, que colidem com qualquer pessoa ou objeto no caminho, vindo em uma temperatura de 3.000 graus Celsius, e fortes o suficiente para atravessar paredes grossas, o que os torna ainda mais perigoso para lutar sem uma estratégia. Porém, o usuário é protegido por esses meteoritos, já que esses se desintegram antes de tocar Westwood. Dragon's Dream. O nome do seu usuário é Kenzo, um mestre em Feng Shui, que parece ter sido inspirado em Jim Jones e Charles Manson. O stand é um dragão de jade, dentro de uma esfera transparente, tendo apenas a ponta de sua cauda, que lembra uma seta, apontando para os pontos de sorte ou azar baseados no Feng Shui. Se você decidir ser aventureiro e tentar atacar o stand, tocar a esfera do Dragon's Dream seria o mesmo que um ataque sucessivo no Kenzo, fazendo com que acidentes ocorram contra você, além, é claro, de manter temporariamente o membro do seu corpo que tocou dentro da esfera dele. Sobretudo, o stand é bem neutro, até mesmo chegando a explicar parte da habilidade de Kenzo e o poder de ler de Feng Shui. Yo-Yo-Ma é um dos stands canônicos mais nojentos e também desgraçados. Seu usuário é o DNG. Yo-Yo-Ma
parece um anão que não amadureceu com uma lança na cabeça. Ele também possui um corpo coberto por escamas, que faz ele parecer um abacaxi verde, e veste um macacão azul acompanhado de luvas marrons. Além disso, possui pregos no corpo, o que faz com que ele seja uma referência ao Frankenstein. Finalmente, nessa lista, temos um stand automático consciente. Vale ressaltar que ele é indestrutível e vai reagir à dor de uma forma masoquista, só prazer e alegria. A sua personalidade faz com que ele trate seus alvos como mestres. Normalmente ele obedece às ordens e desejos deles, e faz com que eles eventualmente abaixem a guarda, dando a oportunidade do stand de usar seus poderes. Diferente de muitos stands automáticos, Yo-Yo-Ma possui um alto grau de intelecto. Ele demonstrou saber de bastante técnicas de sobrevivência em pântanos, sabendo como pilotar um aerobarco, e consegue criar coisas aleatórias, como uma cadeira usando gravetos. As únicas instruções que recebe é matar Jolene e recuperar o bebê verde, sendo livre para agir como quiser para se livrar de qualquer pessoa no caminho. Através da saliva, o abacaxi com tampa de coca... Não, propaganda de graça aqui não. Com essa tampinha aí na cabeça, derrete suas vítimas sem causar sangramento ou dor, e a dissolução pode passar despercebida por algum tempo. Ele é tipo aquele teus amigo boca de chuveiro, que não consegue falar com você sem cuspir na sua cara. Green Grass of Home, grama verde de casa. Esse maluco aí de cabelo de vassoura e óleo de fusca é o stand do bebê verde, tecnicamente um renascimento do Jill. O cabeça de vassoura tem uma máscara branca com 4 olhos amarelos, 2 turbinas do lado da cabeça e espinhos que saem do topo, e parece aquelas vassouras de vó. Sua principal habilidade é um problema matemático. Quem quer que se aproxime do stand irá encolher de forma proporcional à distância percorrida. Sendo assim, a distância entre quem estiver indo atrás do bebê nunca diminui em sua perspectiva, sendo impossível alcançá-lo. Se uma pessoa chegar perto demais do ponto de fuga, o stand vai se manifestar e vai atacar essa pessoa, supostamente na intenção de varrer essa pessoa da existência, considerando que o alvo vai estar diminuindo infinitamente de tamanho. Entretanto, se o bebê verde ficar estressado com algo ou com alguém e tocar nessa coisa, eles automaticamente retornam ao seu tamanho normal. Nota extra de que todas essas informações foram percebidas quase que na hora pelo Anasui. Quem dera eu tivesse alguém bom assim para me passar a cola nas provas de matemática. Jailhouse Lock é o stand da Miu Miu, a guarda-chefe da prisão Green Dolphin Street. Ele é um cérebro com olho de farol de moto, um funil na boca, braços de cone, um monte de costura pelo corpo e uns bolsos costurados. O stand é capaz de se misturar aos arredores, principalmente rapidamente viajando por superfícies. Seu corpo pode se contorcer para ilimitar o exterior do objeto que ele decide se misturar, como as paredes da prisão no caso. Isso permite que consiga escapar de ataques diretos, se fundindo com o objeto que estiver, mas sua usuária ainda pode ser atingida se o objeto em que seu stand estiver for destruído. Outra habilidade do cabeça de carne moída é limitar seus inimigos e fazê-los incapazes de realizar tarefas complexas, sendo ativado se alguém ou o stand dessa pessoa tocar nas paredes ou nas barras de ferro, além da sala de visitas da prisão, ou quando Miu Miu manda ele em alguém. As pessoas permanecerão com todas as memórias presentes antes de serem afetadas pelo stand. Porém, só serão capazes de processar 3 coisas. Se eles aprenderem uma 4ª coisa, eles vão esquecer a primeira coisa que aprenderam. É um stand emburrecedor, basicamente. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, além de ser uma música maravilhosa, é o stand de Húngalo, um dos filhos do Jill. O Jono não é o único não. E ô filhinho mal feito, hein? Parece que meteram uma panela na cara do meliante. Ele é outro stand sem aparência física nessa parte, se manifestando apenas como um fenômeno. Bohemian Rhapsody é um stand extremamente poderoso, e sua habilidade é capaz de afetar o mundo inteiro. Ele consegue trazer personagens da ficção para a realidade através da mídia na qual estão. Não importa se são quadrinhos, animes, pinturas ou esculturas, etc. Tudo é afetado, e como se não fosse apelão,
Ele também separa a alma do corpo das pessoas que foram puxadas para dentro de uma história, sendo que a única condição para isso acontecer é da pessoa conhecer a história, fazendo com que tomem papel de um dos personagens. Exemplo, ser o lobo mau na história da Chapeuzinho Vermelho. Como dito por Pinóquio, secretamente todo mundo deseja viver suas fantasias. O corpo e a alma da vítima se tornam independentes, como se a pessoa fosse separada em duas. A separação ocorre de forma imediata e sem ser percebida pela vítima. A alma é visível apenas para outras almas, e apenas a alma pode utilizar o stand, até porque eles são materialização física da alma. Os personagens trazidos para a realidade são feitos do mesmo material de onde eles vieram, e também são bem difíceis de serem destruídos, como mostrado que a mãe cabra é simplesmente dobrada como papel quando atingida por um soco. Além de que não há como mudar uma história que você se encontra, pois já foi escrita. Correr e se esconder desses personagens é algo completamente inútil, já que não importa o que você faça, os personagens podem se dobrar em papel e simplesmente se teleportar. O exemplo disso é o que acontece com Anasui, quando ele está sendo transformado no lobo da história das cabras. Ele tá fadado a ter o seu abdômen aberto e preenchido com pedras, para então ser afogado no lago, como realmente está escrito. Destruir um personagem fictício que puxou a vítima para a história é a única forma de retornar a alma para o seu corpo. As imagens destruídas na realidade não retornarão para os livros, ou seja lá de qual mídia eles vieram. O único exemplo mostrado no mangá é depois que o Pinóquio é morto pelo Anasui. Sky High é o stand do outro filho do Jill, o Rikiel, o ruivinho com torcicolo. Inclusive, Sky High é um filme muito foda. Sky High, super escola de heróis. Todo mundo que assistia a Disney Channel assistiu esse filme, eu tenho certeza. Mesmo que nunca tenha sido visto durante a história, o mangá sugere que ele aparece como um bracelete de um sapo bundudo. Sky High é uma ferramenta que permite que Rikiel controle criaturas misteriosas conhecidas como Rods, que são os pirocópteros ambulantes. Apesar de seu tamanho, eles são incrivelmente poderosos e letais. Os Rods são criaturas também chamadas de Sky High. Eles são semelhantes a insetos parasitas, são transparentes e vivem em locais de difícil acesso. Essas criaturas flutuam no ar e se movem em velocidades tão altas que é impossível da gente ver a olho nu, sendo vista somente através de fotos e vídeos. Através do Sky High, Rikiel descobriu a principal fonte de energia dos Rods, o calor corporal. Ao voar perto de um organismo, elas podem absorver esse calor como alimento e usá-lo como combustível nelas mesmas, e causando diversos danos aos adversários. É como se fosse um Sheer Heart Attack, só que ao invés de um tanque, são pirocópteros. Underworld é o stand do último filhote de Cruz Credo do Jill, sem contar o John, é claro. No caso, o nome desse último filho é Donatello Versace. Se bem que esse daqui é até que bonitinho, né? É gatinho ele. A aparência do stand é bem simples. Ele é o stand do SUS, com um solzinho no lado e um bagulho na cabeça. O poder do SUS depende de sua versatilidade para ajudar Versace a descer a mão no pé do ouvido dos inimigos em batalha. Apesar de Versace ter muita versatilidade em batalha, sua resistência é que nem papel, quando se trata de luta mano a mano. Ele também aparenta ser mais vulnerável a ataques quando está produzindo um evento na memória do solo. Vou explicar melhor. A sua habilidade é descobrir ou pegar uma memória de pessoas escavando a terra, como se elas estivessem enterradas lá. As memórias incluem acidentes de carro, tiroteios, acidentes de avião e etc. Para ajudar, o Underworld garante todo o conhecimento de um evento passado para Versace. Se o stand não puder cavar a terra, ele não vai poder reproduzir as memórias. Similar ao Bohemian Rhapsody, se alguém for pego em um desses eventos, eles irão experienciar o que ocorreu em uma memória, sem poder alterá-la, ou seja, se você for pego na memória de um tiroteio, vai experimentar um chumbo. A única forma que alguém pode escapar da habilidade do SUS é encontrar um looping ou uma condição na memória para poder sair vivo. Além de prender pessoas em eventos letais, a habilidade do Underworld tem outras utilidades. Memórias de indivíduos podem ser investigadas para obter informações e os eventos reproduzidos também podem atacar indiretamente as vítimas sem capturá-las em um evento, como por exemplo uma bala perdida, que no caso é uma memória comum de um carioca.
Simon, assim como eu citei no vídeo Stands do Pucci, é o segundo stand do Henrique Puto. Simon possui uma aparência bem parecida com a do Darth Maul de Star Wars. Ele foi gerado a partir da fusão do bebê verde, no caso o ET de Varginha, com o Giromba Branca. Devido a isso, a aparência dele é similar à de ambos, com a diferença de que agora ele parece um maconheiro. Esse stand é capaz de mudar a força gravitacional, tornando o Pucci o centro e fazendo com que pessoas e objetos sejam repelidos por ele. Eu sei que eu já dei esse exemplo, mas vale repetir. Imagina que tem um imã grudado no chão de lado positivo. Esse é o Pucci. Aí você pega outro imã de polo positivo e tenta aproximar dele. Esses ímãs vão se repelir e o imã que não está grudado será jogado para o lado contrário ao outro. Mas o Simon é imune a esse efeito. A gravidade está sempre puxando para a superfície abaixo dos pés do padre, fazendo com que ele possa andar por uma parede, por exemplo. Ele também pode mudar a gravidade para que possa levitar livremente assim que desejar. O Cracudo Moon consegue mudar a força gravitacional agindo em um objeto apenas tocando com seu punho, podendo fazer ele virar do avesso. Esse poder dá uma imensa força destrutiva para ele. Um ataque no peito de alguém seria fatal, já que o coração seria virado de dentro para fora, invertendo o fluxo sanguíneo e cortando o suprimento de oxigênio para o cérebro. Cracudo Moon aparenta ter sua versão de pré-habilidade do que seria o próximo stand que o Pucci terá. Simon é focado em alvos próximos, precisando que o stand toque fisicamente para ativar sua habilidade. E com ela, também pode acelerar o crescimento das unhas de uma mulher ou transformar metade de um bebê no corpo de um adulto. Mas se prepara que esse poder vai ficar ainda mais apelativo. Made in Heaven é a última evolução do stand de Pucci. Pois é, Jojo virou Pokémon agora. Made in Heaven tem a cabeça parecida com a do xenomorfo dos aliens, só que com um relógio na cabeça. Além disso, tem um cipó na cabeça, cabos enfiados no furico e como eu posso dizer, o seu órgão reprodutor masculino é um cavalo branco. Pois é, né? Bizarro. O seu cavalo branco, além de representar o Cavaleiro do Apocalipse, a renovação. O pau de cavalo é um dos stands mais poderosos a aparecer na história de Jojo. Um stand de curto alcance capaz de acelerar o tempo ao extremo, usando a gravidade. Mesmo que suas habilidades físicas não sejam lá tão impressionantes, seu poder de controlar o tempo e sua velocidade são imbatíveis. Pode até mesmo bater de frente com as habilidades de parar o tempo do Star Platinum. Mesmo que não se mova no tempo parado, Pucci se demonstrou extremamente sagaz. O poder do Made in Heaven pode ser resumido em um conceito simples. Ele acelera a linha temporal através da habilidade de controlar a gravidade da Terra, além disso da Lua e aparentemente do universo inteiro. Enquanto o tempo continua a acelerar, o universo eventualmente chega a um fim e morre, assim por consequência. E após isso, ele renasce e um novo universo será criado. Todas as criaturas vivas que sobreviveram a isso serão sugados para um grande vórtex. Ele também consegue parar a aceleração em uma data específica do novo universo. Todo organismo vivo do antigo universo é trazido para esse novo mundo e reposicionado onde estava de acordo com a data que o Pucci escolheu parar, dando uma sensação de que tudo ocorreu em uma fração de segundos. Esse vídeo deu trabalho, então deu trabalho para fazer, você tem que deixar sua inscrição. Se você ainda não deixou sua inscrição, ou você é esquecido, ou você é corno. Se você foi esquecido, tô te lembrando agora, se inscreve. Se você é corno, por favor, vai encerrar esse chifre. E aí, deixa uma sugestão de vídeo. Qual a próxima parte que eu devo falar todos os stands? Diz aí. Nós estamos abertos a sugestões. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Não se esqueçam de acessar aqui Camisa Bizarra para poder garantir as suas camisetas de Jojo. Vocês são massa, não roubem bala do mercadinho e não fumem maconha.